Central de Ouvintes Band News FM. Elaine Freires já aqui no estúdio para trazer mais da nossa central de atendimento ao ouvinte Ricardo Boechat. Geralmente a gente fala bastante aqui, né, Elaine, sobre falta de insumos, falta de remédios, e mais uma vez é sobre isso a reclamação, né? Bom dia. Bom dia, Ivan, Maiara. Bom dia. Pacientes com rins transplantados sofrem há 6 meses com falta de medicamento de alto custo em todo o país. O Ministério da Saúde é responsável pela compra do remédio, mas não tem enviado estoque suficiente do micofenolato de sódio para o estado. Sem o tratamento adequado, essas pessoas podem sofrer com a rejeição de órgãos e até retornar para a hemodiálise. Cerca de 30 mil pessoas estão hoje na fila por um transplante de rim no Sistema Único de Saúde. E como se não bastasse, né, a dificuldade, a demora para conseguir um órgão, pacientes ainda estão enfrentando mais esse problema. Desde outubro do ano passado, a gente vem acompanhando, recebendo vários relatos. Há uma série de falhas no abastecimento do micofenolato, como explica o presidente da Associação Brasileira de Transplantados, Edson Aracaki. Essa falta é sempre assim, ela é pontual, né? Falta em um estado, de repente o governo consegue suprir outro estado e aí essa coisa vai alternando, né? O que a gente acredita, né? Faltou um planejamento mesmo de compra, né? Porque a matéria-prima, pelo menos assim, as empresas privadas conseguem comprar. Então o governo também teria condições de comprar. O micofenolato de sódio é fabricado pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército e desde segunda-feira a Band News FM cobra um posicionamento do Ministério da Saúde. Até agora, nada. O canal aqui está aberto, a gente está cobrando, está informando sobre a veiculação. A gente já foi no Bora São Paulo hoje, trazer também esse destaque e até o momento os pacientes continuam sem resposta. Pacientes transplantados que podem levar uma vida normal, mas desde que tomem o remédio em dia. Cada pessoa precisa tomar a dose conforme o que é indicado pelos médicos, né? Mas diante desse desabastecimento, Romildo Gomes Neres já foi autorizado, por exemplo, pela própria médica a utilizar uma composição diferente neste momento. O grande problema são os efeitos colaterais que esse remédio em overdose, né, uma dose não balanceada, provocam. Então, diarreia, tremedeira, uma série de coisas. Então, eu já fui mudado para essa dosagem menor exatamente porque meu organismo começou, mesmo depois de 19 anos de transplantado, a apresentar esse tipo de efeito colateral. Os imunossupressores, eles baixam a imunidade do organismo justamente para que o corpo não rejeite o órgão transplantado e, neste caso dos rins, né, para que o paciente, por exemplo, não retorne para uma sessão de hemodiálise. Fora do SUS, esses medicamentos, Ivan, podem custar até R$3 mil. A aposentada Mônica Seco já até pesquisou os valores com receio do marido Edmilson ficar sem o tratamento. O micofenolato de sódio de 360 mg, a última cotação de preço que eu fiz, até com medo de não ter na farmácia de alto custo, né, está em torno de R$3 mil uma caixa com 120 comprimidos. No caso do meu marido, 120 comprimidos dá para 30 dias de uso, um mês certinho. A Secretaria do Estado da Saúde afirma que o medicamento micofenolato de 180 miligramas tem previsão de regularização na primeira quinzena de abril. Já o de 360 apenas na segunda quinzena deste mês. A pasta informou ainda que segue cobrando o governo federal e aguarda a regularização dos medicamentos. O governo de São Paulo ressalta ainda que apenas redistribui para as farmácias de alto custo, já que a compra de fato é do governo federal. E só um detalhe aqui, o Reginaldo, Elaine, nosso ouvinte também falando, né, que tinha muita gente transplantada na fila, ele pega um outro medicamento com medo de perder o órgão. E aí ele disse que ao invés de pegar a medicação para 30 dias, pegavam só para 15. Era uma forma da farmácia tentar atender a todo mundo aqui em São Paulo. E para pegar, tinha que chegar lá às 4 horas da manhã. Tinha gente de fora até de São Paulo que vinha pegar medicamento nessa farmácia. Que ele vai, eu não sei qual, porque ele gravou em um áudio, eu não consegui ouvir o áudio. Tá, vou Mas é geral, né? Que coisa. O mais difícil que é conseguir um transplante, a pessoa conseguiu, que é o mais difícil. De você achar o órgão, de conseguir ser compatível, de não ter a rejeição inicial, aí, beleza, só o remédio, só, entre aspas, né? 6 meses já, são falhas pontuais, né? Há essa redistribuição aí, conforme até o presidente da Associação de Transplantados informou pra gente.
mas de fato um problema que ainda não tem solução e o governo federal ainda não colocou qualquer prazo e sequer responde para a gente e até mesmo para as associações e pacientes que tá todo mundo lá lotando a caixa do Ministério da Saúde para pedir, né, para questionar tudo isso. Agora, o problema das fraldas, esse foi solucionado. Bom, por enquanto, né? De um modo geral, sim, é verdade, Ivan. Falhas que a gente vem trazendo também desde o ano passado, é um problema mundial, né, em relação à matéria-prima, mas a gente conseguiu aqui com a Central de Ouvintes resolver nesta semana, após 45 dias, ali no caso da AMA Castro Alves, na Zona Sul de São Paulo. O problema se acumulou por toda a capital paulista, principalmente fraldas geriátricas no tamanho G, que são destinadas não só para idosos, mas também pessoas acamadas. O auxiliar administrativo Rodrigo Pereira, nosso ouvinte, contou para a gente as dificuldades que tem enfrentado para retirar a proteção para o pai. Daqui a pouquinho a gente escuta ele. E aí diante disso tudo, Ivan, o que a gente sabe, né? Um pacote de fraldas geriátricas com 30 unidades custa cerca de R$50, né? Por mês, um idoso, uma pessoa com necessidade especial, utiliza uma média de 4 pacotes, ou seja, no mínimo, um gasto médio de R$200 com as fraldas geriátricas. Bom, pelo menos esse eu vou ficar devendo aqui a fala do nosso ouvinte, mas o problema tá resolvido. Tá resolvido. Chegou, né? Segunda-feira chegou, então agora, pelo menos para quem precisa de fralda geriátrica ali na Zona Sul, no posto ali da Castro Alves, na AMA Castro Alves, pode ir lá que chegou, hein, pessoal? Pode ficar de olho. Desde o final do ano passado, a prefeitura enfrenta essa dificuldade na compra da falta de matéria-prima por causa do gel e do TNT, que foram muito utilizados, né, durante a pandemia, ainda são utilizados, então foi esse o problema e essa é a justificativa, Ivan. Viu? Procura a Central de Atendimento ao Ouvinte, Central Ricardo Boechat, que a Elaine e a equipe dela estão de olho aqui em tudo que chega por aqui. 999-592-100. Valeu, Elaine. Valeu.